Roménia, Uhum. que não foram minimamente afetadas. Há ali uma imunidade de grupo, de uma zona concreta que Não. aquilo passou, nada. Ora E há bem. uma outra zona nos Alpes. Já podemos? Podemos? Ok. Ora, então boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui um pouco para vos apresentar uma licenciatura uma licenciatura da Universidade do Algarve em Património Cultural e Arqueologia. E queria começar por vos dizer que é a mais antiga licenciatura em Património Cultural do país e a melhor, porque tem um trabalho continuado desde o século passado. A licenciatura foi fundada nos últimos anos do século passado, foi reformulada algumas vezes ao longo destes anos, mas é uma licenciatura dirigida para o estudo, a valorização do património cultural, sobretudo naquilo que respeita ao património material. Não tanto o património imaterial, mas sobretudo o património material. Daí o apelo à reunião de 3 grandes áreas científicas, da história, à arqueologia e à história da arte, conjugando estes saberes numa formação de banda larga, procurando abrir olhares, procurando abrir perspectivas, procurando difundir conceitos e realidades, mas que ao mesmo tempo é uma licenciatura que prevê a existência de aquilo que nós podemos chamar uma pré-especialização. Dois ramos distintos no último ano da licenciatura que permitem uma especialização ou na área da arqueologia ou na área do património cultural, com um conjunto de disciplinas muito concretas. É uma licenciatura que tem recebido e que tem enviado alunos para outras universidades, através de um programa de intercâmbio universitário promovido pelas instituições europeias e que, portanto, está aberta a essa troca de experiências que é sempre salutar, sobretudo para quem as faz, para quem sai ou para quem entra, para quem está em mobilidade, porque permite completar a formação de base que é dada pela licenciatura com o desenvolvimento de áreas mais específicas noutras universidades ou da Península ou europeias. Ou mesmo em Portugal. Ou em Portugal, exatamente. Também existe a mobilidade nacional. Ora, o curso, como o meu colega Luís Oliveira vos disse, é um curso que tem 3 anos. Os 2 primeiros anos, do qual vocês veem agora aqui o primeiro ano, a estrutura curricular, é um percurso comum, portanto no primeiro ano ainda não há a escolha do ramo. O primeiro semestre é composto essencialmente por cadeiras de introdução, mas não só, portanto o curso aliás desenvolve-se de uma forma diacrónica, seguindo um ritmo cronológico. Portanto, vocês podem ver isso com, por exemplo, a cadeira de pré-história, a unidade curricular de pré-história é uma cadeira do primeiro ano e depois, à medida que vamos avançando nos anos, ou temos cadeiras de maior especialização ou temos cadeiras que são, em termos de cronologia, mais próximas à atualidade. Portanto, como eu vos disse, o primeiro semestre é essencialmente um semestre de introdução e depois o segundo semestre, continua, Luís, se não te importares, andamos só para eles verem uma primeira versão. O segundo ano é também um ano de percurso comum, em que essencialmente já temos as cadeiras dedicadas ao medieval e ao período moderno, e avança também para o terceiro, depois já voltamos atrás. Sim. E é depois no terceiro ano que se escolhem os ramos.
Portanto, os alunos do segundo para o terceiro ano escolhem qual é o ramo em que preferem continuar o seu trabalho no terceiro ano. O terceiro ano é composto por algumas cadeiras que fazem parte também do percurso comum, que são essencialmente já cadeiras de época contemporânea, ou mais especialidades, nomeadamente a cadeira que vocês veem ali no segundo semestre, Gestão de Património Cultural e Arqueológico, e depois podem escolher ou o ramo de Arqueologia, que tem cadeiras muito concretas em relação à arqueologia, ou o ramo de Património Cultural. Se calhar voltamos agora outra vez ao início. Portanto, o que vocês podem ver aqui são, efetivamente, as várias cadeiras que fazem a estrutura curricular do curso, nomeadamente, veem também as áreas científicas a que elas estão associadas, História, no caso do H, Metodologia de Investigação, MI, Arqueologia, no caso da IARC, História da Arte, no caso do HA, e temos também algumas de arquitetura, que é aquelas que têm o A apenas como área científica, ou de antropologia. Passava, se calhar, agora para o segundo ano. No segundo ano, a dinâmica é a mesma, mas a novidade aqui é que já existem opções que podem ser escolhidas. Todos os anos abrimos um leque de opções que variam muito de ano para ano, normalmente tendem a não se repetir de um ano para o outro, e que não só são dadas na maioria dos casos, por os docentes de carreira da casa, mas também temos, por vezes, alguns contributos de investigadores mais especializados, não é? Tentado a trabalhar aqui connosco em áreas específicas, que podem eventualmente também contribuir com uma opção que seja dentro do tema que para eles é o tema de especialização. Depois, no terceiro ano, como eu vos disse, que é o ano em que vocês escolhem os ramos, o ramo de Arqueologia ou o ramo de Património Cultural, quando para lá do percurso comum, quando entramos nos ramos, no ramo de Arqueologia, se calhar passa agora a seguir, exatamente, voltamos a ter opções. Portanto, a composição dos dois ramos é muito semelhante, portanto, há uma série de cadeiras que são obrigatórias e depois há também cadeiras que são opcionais. Neste caso, portanto, vocês já tiraram as cadeiras do segundo ano de opcionais, que é 1 e a 2, no terceiro ano terão que escolher a opção 3, 4, 5 e 6. No caso da opção 4 e 6, podem não ser tiradas opções individuais, mas sim os alunos podem preferir fazer um trabalho de investigação, de investigação temática. Portanto, no caso do ramo património cultural, terá que ser de investigação na área da história da arte. No caso do ramo de arqueologia, terá que ser um trabalho de investigação na área de arqueologia. E estes seminários de investigação são anuais, portanto, no fim de contas, em vez de vocês escolherem a opção 4 e 6, escolhem um seminário de investigação que é anual. E que implica, logicamente, uma série de metodologias práticas e trabalhos práticos que, eventualmente, depois possam ser continuados em áreas de mestrado ou de formação avançada e de investigação pura. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Sim. O seminário de investigação é optativo, e, portanto, só faz quem o escolhe, quem quer, mas é um exercício individual particularmente interessante, porque no domínio das ciências humanas e sociais, também no domínio das ciências do mundo físico, a melhor forma de aprender é através da prática, é fazendo. E, portanto, a melhor forma de aprender, de dominar um tema, um objeto, uma personagem, uma qualquer realidade do passado, é trabalhá-la. E trabalhá-la ao longo de um ano inteiro, com acompanhamento, com orientação científica, mas aprendendo a dominar a investigação, aprendendo a dominar a análise dos materiais, aprendendo a dominar o modo como a informação deve ser apresentada, oral ou por escrito. E a importância do seminário, que, repito, é optativa, é opcional, a importância do seminário prende-se com um dos grandes objetivos desta licenciatura, e que eu resumia de uma forma muito simples. Num mundo em que a informação é cada vez mais abundante, em que somos bombardeados com informação constante, por vezes contraditória, o principal objetivo deste curso é
ajudar a desenvolver pensamento complexo. A realidade não é simples, o ser humano não é uma realidade simples, a vida não é simples, o passado não é simples e o futuro ainda menos simples é. E o objetivo do curso é exatamente desenvolvimento do pensamento complexo, da capacidade de não ver tudo branco ou preto, mas de ver os tons de cinzento, a mistura de cores, a contradição das cores, porque é isso que faz parte da vida, da investigação. Se calhar, Luís, antes de avançarmos, se calhar seria talvez interessante mencionarmos algumas das opções que às vezes damos, se calhar volta atrás. Por exemplo, estas opções que vocês veem aqui, opção 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são opções que são muito variadas, de várias áreas científicas e que podem ir, por exemplo, desde a evolução humana, a arqueologia funerária, que mais? A história da arte portuguesa no mundo, sobretudo em África, América e na Ásia, a arte móvel, mas também a análise de aspectos fundamentais da cultura portuguesa, da história da cultura portuguesa, figuras fundamentais da história e da cultura portuguesa, ou períodos fundamentais dessa história. É um conjunto de opções que roda. Sim. Não são sempre as mesmas, que tendem, como eu vos disse inicialmente, a não se repetirem de um ano para o outro e que tanto podem ter uma componente mais teórica ou prática, ou teórica mesmo, ou podem efetivamente ser até que mais metodológicas, em que essencialmente o docente tenta dotar o aluno de algumas capacidades que o curso, que a parte curricular obrigatória do curso não dá. E, portanto, de certo modo, essa variabilidade e também a possibilidade de os alunos poderem escolher de um leque razoável de opções lhes permite, logicamente, variarem a sua componente e os seus interesses na formação académica. Saídas profissionais, elas estão listadas no PowerPoint, nesse quadro, são variadíssimas. Todas estas que aqui estão correspondem a saídas documentadas no passado, isto é, houve licenciandos que obtiveram colocação profissional e que exercem uma atividade profissional nestes vários organismos ou nestas várias entidades ou instituições ou empresas que aqui estão listadas. O curso tem uma taxa de desemprego que é baixa, que é inferior à taxa de desemprego nacional na área, embora é sempre ingrato medir a importância de um curso pela saída profissional. Um curso prepara-nos para a vida profissional, dá-nos ferramentas, ajuda-nos a pensar. E só se faz um balanço de um curso, não no primeiro ano a seguir à conclusão da licenciatura, faz-se ao fim de uma década. Ao fim de 10 anos, estamos em condições de olhar para trás e dizer valeu a pena, não valeu a pena. E, na maior parte dos casos, quando se coloca a questão no plano de uma década, 10 anos depois de acabarem o curso, a maior parte dos licenciados em Património Cultural e Arqueologia estão num trabalho na área que escolheram, com uma remuneração compatível com as funções que desempenham e muitos deles profissionalmente satisfeitos e realizados. Se calhar podes passar também para o outro, porque agora isto de certo modo é componente do tipo de trabalhos e de empregos que uma pessoa pode efetivamente perspectivar tendo o curso, neste caso os principais empregadores. E, logicamente, um outro aspecto que também é importante e que nós também aqui na Universidade do Algarve temos, tem a ver com a formação avançada, portanto a formação pós-graduada, que dentro destas áreas de... Se quiseres podes passar, porque tem um... não está aí, estranho. Não. Olha, então... Não, bom, passou.
Nós temos, a partir destas licenciaturas, temos também dois mestrados, o mestrado de Arqueologia e o mestrado de História e Patrimónios, que permitem, de certo modo, especializar os trabalhos que os alunos, que fizeram licenciatura aqui ou que vêm de outras universidades, continuar o seu trabalho em áreas que sejam do interesse. Aliás, esses dois mestrados vão ser apresentados no dia 25 de manhã. Portanto, julgo que é dia 25 às 9 e às 9h30, se não estou equivocada, dia 25 de junho, não é? Portanto, se vocês estiverem interessados também em ver o que é que se passa com os mestrados, aconselho a que assistam também a essas apresentações. E se calhar agora esperaríamos, se alguém, assim, os contactos, logicamente, vocês podem encontrar estes contactos no website da Universidade, indo à parte de ensino e depois procurando os cursos dentro da área de património. Encontram este curso onde vocês têm também essas informações, mas podem também retirá-los aqui. O meu colega Luís Filipe Oliveira é o diretor, tem ali o e-mail dele. Eu sou subdiretora, o meu nome é Maria João Valente, também tem ali o meu e-mail e, logicamente, têm também não só a morada da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, mas também o telefone, o e-mail genérico do Departamento de Artes e Humanidades, que é onde este curso está alocado, e também, enfim, o endereço web para vocês se precisarem de mais alguma informação. De maneira que, se tiverem dúvidas que agora também não possam colocar ou que não queiram colocar, podem sempre contactar-nos, a nós diretamente ou à faculdade, pedindo mais informações. Sim. E perguntas? E ficamos à espera, talvez, especialmente os alunos, nós vimos que há vários alunos, várias pessoas inscritas nesta nossa palestra ou nesta nossa apresentação, vindas do Brasil, portanto do Brasil. Se tiverem alguma questão em concreto, aliás, se calhar convinha também dizer que nós temos tido muitos alunos brasileiros e que inclusive temos feito um esforço para, dentro das opções que facultamos, haver com alguma regularidade algumas opções mais relacionadas com o Brasil. Arte brasileira. Por exemplo, arte brasileira e, logicamente... E o urbanismo brasileiro. Exatamente, é essencialmente isso que temos feito. Mas estamos, logicamente, a pensar, eventualmente, se a afluência de alunos do Brasil continuar a ser tão forte, eventualmente até expandir essas opções. E questões que tenham? As questões eles teriam que pôr a mão no ar, como é que não falam? Portanto, se vocês quiserem fazer uma questão, não sejam tímidos, não é? Enfim, coloquem a voz no vosso microfone e estejam à vontade para fazer a pergunta. Ou não? Não. Bom, então, se calhar, se não há mais ninguém que tenha alguma pergunta a fazer, eu, se calhar, curiosamente, eu e o meu colega Luís Oliveira somos de áreas distintas, eu trabalho em Arqueologia, o meu colega trabalha em História, e podemos falar também de alguns dos trabalhos que muitas vezes os nossos alunos fazem como voluntários. Por exemplo, nós na Universidade do Algarve, a nível da Arqueologia, para lá do trabalho de laboratório, temos laboratórios de Arqueologia concretos dedicados a diversos materiais e a diversos tipos de estudo. Temos também trabalhos de campo. Logicamente, agora com a situação do Covid-19, a situação está um bocadinho mais complicada, mas é com regularidade, todos os anos no verão, temos escavações com voluntários. Deixa-me completar. No caso do património cultural, temos promovido, junto de bibliotecas, arquivos, museus, serviços culturais das câmaras, serviços de património das câmaras municipais da região, como é evidente, que é aqui que estamos, um conjunto de estágios voluntários que têm corrido uns durante os semestres letivos, outros depois do semestre letivo, geralmente durante o mês de junho, e que têm por função pôr em contacto com orientação por parte
do museu ou por parte da biblioteca ou do arquivo. Normalmente com o nosso apoio. Pôr em contacto com os materiais, com o problema da classificação, com o problema da divulgação, com o problema da valorização e, portanto, tem havido essa abertura para esse tipo de experiências semi-profissionais, no fundo. Outro aspecto talvez mereça a pena falar, nós aqui na Universidade do Algarve, especialmente na última década, talvez nos últimos 15 anos, temos tido uma imensa experiência em termos de congressos nacionais e internacionais, tanto na área da arqueologia como na área do património, tanto na história como na história da arte, que têm sido, acho que muito, não só importantes para o ponto de vista da investigação da universidade, não é? Para os vários investigadores da universidade, mas também para os alunos que têm contacto com outro tipo de realidades e outro tipo de saberes, que muitas vezes também lhes expande os horizontes a nível de perspectivas futuras e, de certo modo, também aprendem como se organiza uma conferência que pode ter menor ou maior número de investigadores, participantes e de oradores. E temos também participado na organização de algumas exposições, Sim. que muitas vezes também pedem a colaboração dos alunos. Sim. Portanto, há de certo modo uma parte paralela ao curso, portanto, no sentido do curso curricular de aulas, que aqui na Universidade do Algarve nós temos tentado com regularidade fornecer também aos alunos e pedir a colaboração dos alunos também, porque efetivamente os alunos nesse aspecto são extremamente úteis, porque nos ajudam logicamente a organizar e de certo modo também a investigar, não é? É no fundo abrir a cabeça. No fundo, o objetivo fundamental de uma licenciatura tem de ser sempre dar-nos ferramentas para lidar com o mundo. Ferramentas intelectuais, ferramentas de outro tipo, mas que nos habilitam a desenvolver um pensamento que não é simples, a procurar soluções, a procurar respostas, porque no fundo isso quanto mais ferramentas, quanto mais recursos nós tivermos para lidar com o mundo, mais fácil será depois a vida profissional, a vida familiar, a vida pessoal. Porque a vida não para quando saímos da universidade, ou quando Pelo contrário. Ou quando saímos das suas portas, continua a mesma. Se calhar está na... Alguma pergunta que queiram? Acabou o tempo. Não se apressarem. De qualquer das maneiras, como eu vos disse, estão à vontade para nos contactarem através de e-mail para fazerem mais alguma pergunta ou para fazerem uma pergunta. Sim. As perguntas que quiserem. As perguntas que quiserem, exatamente. Tá? Ok. O que aconteceu? O meu slide do mestrado